Atendendo às sugestões de vocês, vamos reagir novamente a esse incrível cantor mexicano, o Juan Gabriel, interpretando a canção Si Quieres. Esse vídeo é de 1988, então a gente espera que vocês gostem dessa reação. Mas antes de tudo, se você já é inscrito aqui no canal, não esquece de ativar as notificações, porque assim você fica informado sobre tudo que acontece por aqui. E aproveita também e segue a gente lá no Instagram. Bom, o recado foi dado e vamos logo ao que interessa, porque o que interessa é Juan Gabriel, então bora reagir! Muchísimas gracias por cantar mis canciones. Si quieres, estoy contigo. Oh! Toda la vida, hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Un poco más, yo me estaría toda la vida siempre contigo. Incrível o controle do ar que o Juan Gabriel tinha, porque esse início a gente vê que ele tá cantando de uma forma bem pausada e ele coloca pouquíssimos ornamentos, aí ele também tá utilizando um pouco mais a voz mista. A gente sabe que o Juan Gabriel ele tem uma voz muito alta e aqui ele já não utiliza tanto essa região, e para fazer isso, né, devido à classificação que ele tinha, ele precisa controlar muito bem a passagem de ar. Ou seja, além de ter um domínio, né, de toda essa questão dramática, de toda a questão das cordas vocais, ele também precisa regular a questão do pulmão, né, para não ficar algo muito estourado. Inclusive, ele faz toda uma construção até chegar nesse trecho que ele vai mais pro belt, para essa região mais alta. E ele canta de maneira que ele alterna um pouco a forma como ele canta, né? Em alguns momentos é uma maneira mais pausada e em outros momentos uma maneira mais rápida, no qual ele encurta o tempo das palavras, né? Isso é um exemplo, mas é muito interessante que isso é que ajuda a dar esse dinamismo dessa forma que ele canta, auxilia na verdade a criar mais dramaticidade. É claro que ele era um grande cantor e a forma como ele cantava, ele conseguia colocar muito do sentimento dele, mas essa forma de você encurtar os tempos das frases reforça ainda mais essa dramaticidade pela forma como ele está cantando essa música. No creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorado. Esse vibrato. De que me gustas en verdad, de que te quiero en verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás. Inclusive, quando ele prolonga as palavras, as notas, ele deixa realmente ainda mais dramático, né? E ele tem uma rouquidão na voz, que acho que a gente já até comentou aqui, que em alguns momentos fica bem evidente.
e acaba dando um efeito na voz dele que é como se ele tivesse emocionado, né? É verdade. Inclusive, ele tem uma sustentação de notas muito boa, né? Acho que isso vai de acordo com o que você comentou sobre a questão da respiração e administrar esse ar que tem nos pulmões. Ele tem uma voz muito alta e muito leve, então isso ajuda ele a sustentar por mais tempo as notas, né? Isso reforça e dá muito mais dramaticidade ainda, né? Dá mais drama porque ele está cantando. Inclusive essa questão da rouquidão, eu tô sentindo ela bem evidente aqui nessa performance. Que como loco estoy de ti, enamorado. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida estoy de ti enamorado. De que te quiero es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo ve. Esse trecho mesmo, quando ele fala dá pra sentir e perceber bastante essa rouquidão na voz Então, dele. soa até parecido com o recurso do Fry, né? É. Só que o Fry, ele é um outro recurso. O que a gente está falando aqui é que a sonoridade nos lembra o Fry. Bom, só que o uso do Fry, ele é utilizado numa voz, numa outra região, e ele está botando muita potência na voz. No caso, ele está exercendo muito o belting. E o Fry, ele já é um recurso que você coloca com a voz não tão alta, porque senão você não consegue resgatar isso do Fry. Mas essa rouquidão dele lembra-se realmente isso, né? É como se ele tá cantando agora nesse trecho numa região bem alta, projetando a voz no belting. Só que é como se ele tivesse, como se a primeira nota que ele emite aqui, ele tivesse ela com a configuração numa voz mais de peito. Aí quando ele já passa alguns segundos, aí a voz dele já se projeta no belting. Por isso que dá essa sensação e fica tão evidente essa rouquidão nesse trecho. Sabe y sabrás que como loco estoy de ti Novamente. enamorado. Muito bonito, brilhante e muito bela a apresentação do Juan Gabriel. Como sempre, ele foi um grande cantor e que dramaticidade, né? E a forma como ele insere esse drama na música, ele reforça isso muito na voz dele e ele tem uma sustentação de nota muito boa. É verdade, a gente não pode deixar de mencionar também o instrumental, que é belíssimo, né? Um instrumental muito intenso que combina muito com essa performance que foi muito intensa também do Juan Gabriel. Inclusive o próprio andamento da linha vocal, né? Que em alguns momentos fica mais pausado, acaba contribuindo muito para essa questão dramática, né? E essa questão também da rouquidão que ele tinha também contribui muito, acaba dando esse efeito mais escuro em alguns momentos. Realmente brilhante a apresentação do Juan Gabriel. Mais um vídeo que a gente faz, mais uma reação, graças à participação de todos aqui, né? A gente agradece muito pelas sugestões, os comentários,
né? E as dúvidas que a gente fica aqui, vocês sempre estão participando, então a gente fica muito agradecido por isso. Mas é claro que tudo que a gente disse aqui é com base na nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa excepcional apresentação do Juan Gabriel. Se vocês querem mais reações a ele aqui, faça sua sugestão nos comentários, a gente lê todos eles. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ativa a notificação e segue a gente no Instagram. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!